Então, galera, vamos aproveitar essa semana aqui para resolver algumas questões que tinham ficado de tema. E eu vou pegar aqui o teminha da semana 26, tá? Se eu não me engano, que era fração geratriz. E vou pegar um teminha que tinha ficado da semana 27, então, que era de gráficos, tá? Para a gente poder estar fechando aí as nossas aulas de revisão e poder entrar, então, na álgebra, tá? Estaremos aí a partir da semana que vem, então, entrando no campo da álgebra. Não que a gente já não estivesse trabalhando alguma coisinha aqui de álgebra, né? Mas a gente vai formalizar. Então, vou pegar uma dessas aqui que era de tema, vou pegar aqui, por exemplo, a C, para a gente resolver juntos, tá? Então, o que que diz aí no teu livro, o que que a gente viu na nossa aula, né? Que toda dízima periódica, ela é um número racional. E se eu sei que ele é um número racional, então eu sei que ele vem, né, que ele pode ser obtido a partir de uma divisão de números inteiros. No caso aqui, todas essas dízimas são positivas, então eu sei que esses números são naturais. Beleza? Então, significa o quê? Significa que o 0,52, 52, 52 veio de uma divisão de dois números naturais. E é isso que caracteriza o número racional. Todo número racional ele tem que representar um quociente, né, que é o resultado de uma divisão. Então, para isso, a gente estudou, a gente viu que existe aqui uma estratégia da gente obter essa divisão. Se a gente sabe que este número aqui era um número racional, então a gente vai denominar ele aqui de Q, né? Vamos botar aqui o símbolozinho do conjunto dos racionais, mas também poderia ser X ou poderia ser F, uma vez que as frações representam as nossas divisões, né? Lembra que se eu fizer uma fração, 2 por 3, 2 terços, aqui eu tenho uma divisão. É a divisão do 2 pelo 3. E isso vai me gerar também uma dízima periódica. Essa dízima aqui vai ser a 0,66666. Tá? Mas não é esse o nosso objetivo aqui. Então, o nosso artifício aqui é usar as equações que a gente estudou no 7º ano para poder aqui determinar a nossa fração geratriz, que é justamente a divisão que vai estar gerando esta dízima periódica. E a partir desta equação, a gente começa a nossa busca por números decimais que tenham a mesma parte periódica. Lembra qual é o nosso objetivo, galera? O nosso objetivo é eliminar a parte periódica, eliminar a parte infinita desse número decimal. Lembra que se eu fizer uma subtração em que os números tenham a mesma parte decimal, por exemplo, 3,28 menos 2,28, a parte decimal se anula e eu só vou ficar com a subtração da parte inteira. 3 menos 2, 1. 3,28 menos 2,28 é equivalente a 1. E é justamente isso que eu vou querer aqui nesta dízima periódica, buscar um novo número que tenha essa mesma parte decimal que o 0,5252, ou a gente vai ver aqui que no desenvolvimento pode ser de um outro número decimal, desde que os dois tenham a mesma parte decimal. Então, qual é o nosso recurso? Nosso recurso é fazer multiplicações por 10. Então, aqui a gente tem um f, não esquece disso. Então, quem vai ser o nosso próximo número, galera? O nosso próximo número racional vai ser o 10f. Por que 10f? Porque eu multipliquei por 10. E por que eu multiplico por 10? Porque toda vez que a gente multiplica um número por 10, o que acontece é, o primeiro dígito decimal dele passa a compor a parte inteira. É isso que vai acontecer aqui nesta dízima periódica. Então, o meu número vai se tornar 0,5, o 5 que é décimo passa a ser inteiro, vírgula. E o centésimo assume o lugar do décimo, o milésimo assume o lugar do centésimo e assim por diante. Então, aqui vai ficar 25, 25 e assim por diante. Observa que os algarismos são os mesmos, mas a ordem não é a mesma, ou seja, não tenho a mesma parte decimal. Aqui no de cima, no 1f, é 52, 52 e no 10f é 25, 25. Então, significa que eu tenho que continuar. E o meu próximo número racional vai ser o 100f. Então, eu estou multiplicando por 10 de novo, o que faz gerar um número com um zero a mais. Então, ficou aqui 100f. Em compensação, lá no meu número racional, eu vou ter, agora o 2 vai compor a parte inteira. Então, eu vou ter o 0,52, vírgula.
E agora esse 5, que é centésimo, assume o lugar do décimo. E eu volto a ter a ordem 52, 52 de novo. Galera, não esquece que apesar deste 2 não aparecer aqui, né, são infinitos dígitos, então eles estão se repetindo. O que a gente vai ter agora aqui? Agora a gente obteve dois números racionais que têm a mesma parte decimal. Que números são esses? É o 1f, olha quem é a parte decimal do 1f, vírgula 52, 52, 52. E o 100f, olha quem é a parte decimal do 100f, vírgula 52, 52, 52. Observa que eu começo a minha leitura pela vírgula. Vírgula, e daí vem o que me interessa. Não me interessa quem vem antes da vírgula. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai subtrair. Subtrair quem? O 100f do 1f. Então, eu vou ter que fazer 100f menos 1f. E como é uma equação, eu vou ter que subtrair dos dois lados. Então, deste lado, eu vou fazer o 0,52,5252 menos 0,525252. Só que, como eu tinha mostrado, ó, quando eu fizer essa subtração, a parte decimal vai se anular. Então, essa parte aqui eu não preciso mais me preocupar, galera. Olha só. Eu vou ter que fazer que diferença aqui deste lado? Apenas a do 0,52, que é a mesma coisa que 52, não esquece, menos 0. Então, aqui a gente vai ter 52 menos 0 é 52, e 100f menos 1f é 99f. Então, agora a gente sabe que a gente vai obter a nossa fração geratriz fazendo a divisão do 52 pelo 99. Então, na letra C, a nossa fração geratriz vai ser 52 por 99. Beleza, galera? Então, aqui, espero que tenha ajudado vocês. Tá? Para quem ainda não enviou esse teminha aqui, não esquece de fazer no caderno, tirar uma foto e colocar lá na plataforma Cortex. Vamos ver a próxima questão. Tá aí, galera, nossa próxima questão, que vem da semana 27, que é a nossa revisão, então, de probabilidade estatística. Tá? Na aulinha de gráficos, a gente tem aqui um gráfico, então, em barras. Né? E sobre este gráfico aqui foram feitas 3 perguntas, né? 3 questões, na verdade, que vocês tinham que responder aí no teminha de vocês. Então, vamos ler a questão. Diz o seguinte: a consultoria economática realizou uma pesquisa para verificar o lucro de algumas empresas que possuem ações negociadas na Bolsa de Valores. Os dados obtidos foram registrados no gráfico. Então, lembra o seguinte, todo gráfico tem um título. Então, aqui, esse título, ele por si só já tem que te dizer qual é o assunto que vai ser tratado neste gráfico. Então, aqui está o lucro de algumas empresas. Olha como é direto. E ele está colocando aqui a unidade, ó, bilhão de reais. Então, significa que cada um desses valores aqui nessas barrinhas, galera, está em bilhão. Né? Aqui nós temos, por exemplo, em 2015, 8 bilhões. Aqui nós temos 17 bilhões de reais em 2017. Tá? É isso que ele está dizendo. Neste eixo aqui, ó, nesta reta, nós temos a informação do lucro, quanto essas empresas estão lucrando, e aqui, nesta reta, neste eixo horizontal, nós temos o ano em que este lucro foi obtido. A primeira pergunta que se tinha, na verdade não era uma pergunta, pedia para construir um gráfico de linhas com as mesmas informações deste gráfico de barra. Então, na verdade, aqui era para vocês estarem treinando, né, a habilidade de vocês de passar aí um gráfico de barras para um gráfico de linhas. Então, vou estar fazendo aqui com vocês, galera, para vocês verem que é bem simples, tá? O que vai acontecer? Os nossos eixos continuam com as mesmas informações, então aqui eu vou botar um L de lucro e aqui eu vou botar um A de ano. Então, a gente vai ter os mesmos lucros e os mesmos anos. Tá? Aqui vai ter 5, 10, está indo de 5 em 5, 15, 20 e vai até 25. Então, vou botar aqui 20 e 25. E os nossos anos vão ser de 2014, vou botar só o final, tá? 14, 15, 16, 17, vai até 19. No entanto, agora a gente não vai fazer barras, a gente vai fazer
pontos, porque o gráfico de linha ele é representado por pontos. Então, qual foi o lucro obtido em 2014? Foi de 11,7 bilhões. Então, vou botar aqui um pontinho, ó, acima do 10, entre o 10 e o 15, só que mais próximo do 10. Depois eu vou botar outro ponto para o 2015, que é de 8,3. Então, é maior que 5 e é menor que 10. Então, está um pouquinho abaixo do 10. Ó. Só que 2016, ele é 8,5, galera. Então, ele é maior que o 8,3, mas ele ainda não chega em 10. Então, este pontinho aqui, ó, vamos fazer o 2015 um pouquinho mais para baixo, porque o 2016 tem que estar um pouquinho acima do 2015, só que ele não pode chegar a 10. Agora, o 2017, a gente vai dar um pulo. Ele vai ser maior que 15, só que ele vai ser menor que 20. Então, ele vai ser mais próximo do 20 do que do 15. E o 2018, ó, que é 15,6, ele também é maior que 15, só que ele vai estar mais próximo do 15. Então, vai estar um pouco abaixo do 2017. E, por fim, o 2019 dá um pulo, né, e vai lá para 22, então é acima do 20. Então, está aqui. E agora a gente vai ligar estes pontos com as nossas linhas. É isso que caracteriza aí o nosso gráfico de linha. Então, vou fazer aqui, ó, do 2014 até o 2015, eu vou ligar. Do 2015 até o 2016, 2016 até o 2017. Qual é a vantagem do gráfico de linhas? Ele nos ajuda a observar, ó, o crescimento, o decrescimento, como é que está sendo a variação destes dados ao longo do gráfico. Então, esse era o nosso item A. Aqui está o nosso gráfico de linha. O nosso item B pedia em que ano o lucro das empresas foi maior. É só a gente observar o nosso maior ponto aqui, galera. Está aqui, que é o ano de 2019. Então, aqui foi 2019. E, por fim, no item C, ele pede para a gente fazer uma observação e dizer o que é possível observar em relação ao lucro das empresas durante todo o período. Então, olha só, a gente começa com um valor de 11 bilhões, depois ele cai para 8, depois ele aumenta um pouquinho, depois ele aumenta consideravelmente, ele praticamente dobra, depois ele cai um pouquinho e aumenta novamente. Então, ele nem sempre foi crescente, também ele nem sempre foi decrescente, ele foi ora crescente, ora decrescente. Então, o que aconteceu aqui foi que houve uma oscilação, tá? Então, a gente pode dizer que ele foi ora crescente, ora decrescente, mas que ele fechou o período com um lucro, tá, de aproximadamente o dobro do ano que ele começou, né? 22,5, ele começou com 11,7. Beleza, galera? Então, vai ficar mais duas questões para vocês fazerem essa semana, uma de gráfico e outra de fração geratriz.